Olá, começa agora mais um programa Lespe Conecta e hoje eu converso com Renata Pina, que é diretora da Escola de Teatro Mutatis. Vamos falar sobre aulas de teatro online como uma opção em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Renata, bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Tudo bem? Nós que agradecemos. Bom, Renata, antes da gente entrar aí no mote, né, do nosso programa, que é justamente as aulas de teatro online, gostaria de conhecer um pouquinho da sua história. Você, então, que é diretora, né, da Escola de Teatro Mutatis, é formada em propaganda e marketing, pós-graduada aí em gestão de negócios, e há um bom tempo interrompeu aí a sua carreira para, então, assumir esse desafio de trabalhar na área cultural. Queria que você contasse, então, um pouquinho como que foi essa transição e o que essa mudança aí tão radical trouxe, né, de positivo na sua vida. Tá certo, acho que é justamente isso que me impulsionou, né, a gente começar a Mutatis, na verdade. Porque justamente como você falou, eu não sou formada nessa área, né? Não tive uma formação inicial nessa área, não sou artista, não sou atriz formada, mas eu sempre tive vontade de explorar esse mundo do teatro, enfim, né, essa oportunidade de poder fazer uma aula de teatro, mas eu tinha muita vergonha, sempre fui uma pessoa muito envergonhada, uma adolescente muito envergonhada, né? Eu lembro hoje, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive que entrar no palco na escola e que eu paralisei completamente, assim, não conseguia pensar, não conseguia falar, e eu simplesmente olhei para a plateia e paralisei e saí de cena, entende? E não fiz o que eu tinha que fazer. Isso acontece com muita gente, né? Então, assim, eu tinha essa lembrança e sempre uma vontade de fazer teatro. E aí a vida foi me conduzindo para chegar ali, porque eu não tinha nem coragem de fazer uma aula de teatro, na verdade, né? E aí, há 15 anos atrás, eu tive a sorte de poder trabalhar nessa área, né, na área cultural. Trabalhei por muito tempo, assim, por trás, né, por trás de tudo isso, sempre trabalhando mais ligada à área de produção, mas especialmente na parte de captação de patrocínio, de tentar viabilizar um espetáculo teatral, fazer toda a parte de divulgação de um espetáculo, né, que há muitos anos atrás, por exemplo, tinham espetáculos que iam estrear e às vezes não tinham nem foto, né, para divulgação do seu espetáculo. Então, isso foi se aperfeiçoando, essa área também teatral, ela foi crescendo, se aperfeiçoando, né, nesse sentido, né, de saber trabalhar a divulgação, de saber que tem que ter um material legal para divulgar o seu espetáculo. E aí eu comecei lá, há um pouco mais de 15 anos atrás, fazendo isso, na verdade, né? Então, esse foi meu primeiro contato com esse mundo, né? Além de ser uma espectadora, adorar teatro e tudo mais. E, enfim, e aí, há 3 anos atrás, surgiu a oportunidade, né, de montar esse projeto. E como eu já tinha, né, vivenciado esse mundo, tinha muito fascínio por isso, mas nunca tinha tido coragem ainda de entrar né, de subir num palco novamente depois dessa experiência na época da escola. Tive, então, a oportunidade de subir ao palco, de fazer um curso livre, e aí eu falei, não, acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade de vivenciar isso, né? Porque isso me deu muito mais autoconfiança, e aí é um bichinho, como dizem, né? Nesse meio, é um bichinho que te morde, e aí você fica, assim, apaixonado por isso, né? Pelo teatro. E aí eu falei, não, as pessoas têm que ter essa oportunidade, né? Então, a Mutatis é um pouco disso, é essa oportunidade das pessoas poderem vivenciar a arte, né? Mais especificamente as artes cênicas. Então, foi aí que eu cheguei nesse mundo, na verdade, porque eu era de uma área corporativa, né? Nada a ver com teatro. Então, pelo que você está colocando, a Mutatis ela nasceu aí em 2017, né? Quer dizer, é uma escola Isso. aí relativamente nova.
E ela Nova, surgiu a partir de nova. uma parceria, ela surgiu a partir de uma parceria com a Livraria Cultura, é isso mesmo, Renata? E É, emenda uma pergunta. Na verdade, esse é um curso livre, quer dizer, ele não é profissionalizante. Vamos explicar para o nosso telespectador aí um pouquinho a isso. diferença, para quem nos assiste aí entender um pouquinho da proposta de vocês. É, exatamente. Então, assim, existem cursos de formação e cursos técnicos, a gente nem é uma escola, a gente é um curso livre, né? Então, assim, a Mutatis é um curso livre de teatro. E essa é a proposta da gente, né? Qual que é a diferença de um curso livre? É um curso que qualquer um pode fazer, não necessariamente as pessoas precisam ter a intenção de se tornar um ator, né? De seguir uma carreira. Então a gente até comenta que muitas vezes, por exemplo, entre crianças e jovens, né, como é muito comum hoje em dia, crianças pequenas falarem, não, quero ser atriz, quero, ainda mais hoje em dia, no mundo dos youtubers, né? Então, vou ser youtuber, vou ser atriz, quero fazer novela. Então, às vezes traz isso à tona dentro de casa, mas não sabe exatamente o que isso significa, né? Então, a gente até fala isso para os pais que procuram a gente com esse discurso, né? De que o filho quer ser ator ou atriz, que o curso livre é justamente uma oportunidade da criança vivenciar o que é o teatro, o que é atuação, e ver se é isso que ele quer para a vida dele, porque às vezes não é o momento dele decidir isso, né? Então o curso livre é isso, né? É uma oportunidade das pessoas vivenciarem o teatro para desenvolverem habilidades diversas, né? Que vão usar para sua vida. Então, se em algum momento ela quer ser atriz e ela pode até ter certeza disso a partir de um curso livre, ou ela pode simplesmente ver que não é isso que ela quer profissionalmente mais para frente. Mas o curso, de qualquer forma, serviu para desenvolver habilidades que ela vai usar para qualquer profissão que ela seguir, para sua vida pessoal. Então é isso, a gente não tem como objetivo a formação das pessoas, né? A gente não é um curso de formação, não é um curso técnico, mas é um curso livre que sim usa técnicas de teatro, né? Vai trazer todas essas técnicas também, mas sem aquela exigência, né, de um curso técnico, de formação, que a gente não tem prova, né? A gente não tem a obrigação de você saber conceitualmente as coisas, embora a gente traga esses conceitos para os alunos, né? E é isso. Então, isso é um curso livre e é o que a gente propõe para as pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, que são as faixas etárias que a gente atende. Certo. O curso livre, ele é como se fosse, vamos dizer, uma degustação aí, né? De repente a pessoa faz aí o curso livre e ela, de repente, entende que é isso que ela quer para a vida dela, e ela pode posteriormente procurar um curso realmente profissionalizante, onde ela vai estudar, onde ela vai se aprofundar, como você mencionou, ela vai ter Isso. provas, né? Tem gente que acha que teatro é só subir no palco mas não, o teatro realmente o profissional ele exige, né, praticamente aí uma faculdade, né? A pessoa estuda livros, até com linguagens mais difíceis até, né, para o grande público, vamos dizer assim, que exige mesmo que a pessoa busque esse conhecimento. Mas o legal também, né, Renata, de tudo isso, é que a pessoa, de repente, pode descobrir que não é isso que ela quer, porém, o teatro, ele acaba capacitando essa pessoa para outras áreas da vida, né? Não necessariamente para quem quer ser uma atriz ou um ator, como você mencionou, de repente a pessoa quer produzir conteúdos na internet, quer ser um youtuber, ou até mesmo um empresário, né, que se relaciona, que frequenta reuniões, que apresenta projetos. Quer dizer, o teatro ele dá ele destrava, né, essa pessoa, quer dizer, ele ajuda nesse sentido para que a pessoa tenha uma desenvoltura melhor, para que a pessoa se sinta mais à vontade até nessas relações sociais. Sim, exatamente. Então, por exemplo, na nossa turma adulta, o que a gente mais tem são pessoas que não estão ali porque são atores ou querem ser. Estão ali justamente buscando o desenvolvimento dessas habilidades, né? O curioso, por exemplo, a gente tem vários alunos hoje em dia da área de TI.
né? E até um deles comentou com a gente, a área de TI você trabalha muito solitariamente, né? Você trabalha diretamente com o computador o tempo todo, e aí de repente você tem que ir para uma apresentação, ou você tem que ir para uma reunião. E aí você sai do 8 para o 80, né? Do momento em que você não está tendo nenhuma interação com uma outra pessoa, para você ter que se expor, né? Você colocar, falar sobre o projeto que você está desenvolvendo. Então, assim, o teatro é uma oportunidade de você praticar isso, de você desenvolver essas habilidades, né? Em relações interpessoais, de vivenciar coisas que você não vivenciaria no seu dia a dia normalmente. Então é isso, né? É realmente uma oportunidade, como você falou, não necessariamente para quem vai ser ator, mas essa é justamente a nossa proposta, né? A gente até começou o nosso projeto como um projeto piloto na época, com o objetivo de ocupar espaços, né? Os auditórios da Livraria Cultura, que você até comentou, né? Sobre essa parceria com a Livraria Cultura inicial. E aí a gente até objetivava atingir pessoas que estavam na área artística. Mas aí fui percebendo que não, que assim, existia uma demanda muito grande de pessoas que não são artistas ou que não querem ser, não têm esse objetivo, mas que querem experimentar o teatro, né? Tem essa curiosidade, essa vontade que eu mesma tinha, né? E às vezes não consegue achar um curso que não tem esse compromisso, né, de se transformar num artista. Então, esse é o nosso objetivo, né? Que essas pessoas possam se utilizar das técnicas do teatro para sua vida profissional e pessoal, né? Então, uma pessoa que é tímida, ela não vai deixar de ser tímida, né? É uma característica dela, né? Então, até é errado pensar que eu vou fazer teatro ou deixar de ser tímido. Tem muito ator que é tímido, né? Quantos atores a gente já não viu dando entrevista falando, não, mas eu sou tímido. Sim, você é tímido, mas você, com o teatro, você aprende a driblar essa timidez, né? Então, são técnicas que você vai aprendendo, são coisas que você vai fazendo que vai te dando autoconfiança, você vai se tornando mais confiante para desafios que vão sendo colocados para você. Tudo isso vai se aprimorando com o tempo, né? Então, é um trabalho também ao longo de um tempo. Não dá para você achar que você vai fazer aula de teatro um mês e pronto, mudei, né? Então, não, é um processo, na verdade. E para cada um funciona por um tempo e de uma forma. Né? A gente respeita muito o tempo e o perfil de cada aluno também. Sem dúvida. E esse curso, bom, antes da pandemia, a gente vai falar daqui a pouco agora nesse curso, como que está sendo aí no período da pandemia, com as aulas online, mas eu queria dar um passinho para trás. Então, antes da pandemia, naturalmente, a aula de teatro, uma aula presencial. Esse curso que vocês oferecem, explica um pouquinho para a gente, né? Ele é dividido por módulos, quantas vezes por semana o aluno faz, ele pode optar, tem aulas, por exemplo, aos finais de semana, quais horários? Dá uma pinceladinha para a gente um pouquinho, como que funciona o curso presencial. Tá certo. A gente, na verdade, a gente não trabalha atualmente, né? Bom, não dá muito prazer no atualmente, né? Até começar a pandemia, a gente tinha, assim, algumas turmas de final de semana, de sábado, na verdade, de manhã, mas a maior parte das nossas aulas eram de segunda e terça, como são hoje também, mas presencialmente elas eram de segunda e terça. Por que a gente normalmente faz as nossas aulas mais durante a semana? Porque, inclusive, a gente não tem um espaço próprio. A gente se utiliza de espaços que já existem na cidade. Então, a gente começou esse piloto com a Livraria Cultura justamente com esse objetivo, né, de tentar ocupar auditórios da Livraria Cultura. Então, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas a maioria das livrarias cultura tem um auditório. Então, a gente achou interessante propor para eles essa ocupação, né, de poder ter um curso de teatro ali. E aí a gente percebeu que podia extrapolar, né, além da Livraria Cultura, podia levar o curso para outros espaços para tentar atender outras regiões de São Paulo. Então, até a gente entrar na pandemia, a gente tinha o curso no Teatro do Shopping Morumbi,
que também a gente já está lá desde o comecinho, ao mesmo tempo que a gente começou com a Livraria Cultura, logo em seguida a gente iniciou turma no Teatro do Shopping Morumbi, que fica na Zona Sul, e depois também, esse ano, a gente começou turmas no Teatro Folha, que fica no Shopping Higienópolis, que aí é outra região da cidade, né, de São Paulo. Então, presencialmente, a gente estava limitado a São Paulo, não tem um espaço próprio, mas a gente atua nesses espaços existentes. A gente dá preferência para que sejam espaços que tenham um palco, por isso a gente busca teatros, auditórios, porque a gente acha interessante poder dar essa possibilidade do aluno subir num palco, né, e vivenciar o teatro da forma como ele é, na verdade, sem ser numa sala, mas também já demos aulas em outros espaços. E aí, então é isso. Então, como teatros, auditórios normalmente têm programação, né, para o público durante o final de semana, a gente acaba dando nossas aulas durante a semana, para ocupar esses espaços nesses outros dias e horários mais ociosos desses espaços, tá? Então, esse era um perfil nosso até então, né, no curso presencial. Certo. Bom, agora falando um pouquinho das aulas de teatro online, né, nesse momento aí de pandemia pelo novo coronavírus. Como que tem sido, né, essa experiência, Renata? Assim, tem coisas que a gente não imaginava, né, que a gente ia ter que experimentar no mundo virtual. Muita coisa a gente já vivia no mundo virtual. Atendimentos que a gente fazia pelo computador, de repente, sei lá, uma sessão de terapia, algum curso online. Quer dizer, eram coisas que antes da pandemia a gente já estava acostumado. Agora, festa online, eventos online, aula de teatro online, tudo isso tem sido uma grande novidade, eu acredito, né? Assim, eu queria que você contasse para a gente Sim. como que tem sido isso, como vocês levaram, então, né, essa arte aí para esse meio digital, como você mencionou, né? O ator normalmente ele quer subir no palco, né? Ele quer se expressar ali, estar naquele ambiente. E agora, de repente, para essa pessoa estar, né, nesse ambiente online, participando aí das aulas, como que tem sido essa experiência e principalmente como tem sido o engajamento das pessoas, quer dizer, elas estão participando, muitas desistiram do curso porque acham que o teatro tem que ser ao vivo, como que tem sido isso? Sim, é um grande desafio, né? Acho que para como a maioria, né? Eu acho que a pandemia trouxe esse desafio para a maioria das profissões, para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas está tendo que se reinventar, né? O próprio jornalismo, né? As pessoas estão se virando, fazendo os programas de casa, a gente percebe isso em todos os meios, enfim. Então, todas as profissões, eu acho, especialmente para o teatro, acho que para as artes, né, está sendo um desafio bem, bem especial. Por exemplo, museus, teatros, cinemas, tudo está parado ainda, né? E assim, não só aqui, em grande parte do mundo. Então, está sendo bem atingido. Agora, em relação ao curso em especial, assim, a gente também teve que se reinventar como todo mundo. E é claro que se você me perguntasse há um ano atrás se eu acreditava que era possível dar uma aula de teatro online, eu te diria não. Não, e se você falar com a maior parte das pessoas dessa área, provavelmente vão dizer a mesma coisa, né? Eu converso com muita gente e fala, não, era inimaginável, né? Poder dar uma aula de teatro online. Aí, no momento desses, a gente se desafia e é obrigado a repensar, né? A repensar uma série de conceitos, né? Que a gente tem, que a gente forma, né? E que nesse momento coloca à prova, na verdade, né? Tudo isso. Então, acho que tem esse lado bom, né? De desafiar a gente esse momento. E aí, sim, né? Na hora que começou, a gente tava. A verdade é que a gente estava começando a formação das turmas desse ano presencialmente. As aulas começaram para valer depois do carnaval. A gente teve algumas aulas inicialmente antes do carnaval, mas eram mais experimentais para as pessoas testarem, experimentarem, porque a gente dá sempre essa oportunidade para as pessoas experimentarem a aula antes. E a gente começou de fato as aulas logo após o carnaval, ou seja, durou praticamente 2 semanas, né? 3, as pessoas nem, os grupos nem conseguiram criar um vínculo, né, de fato, e aí veio a pandemia, a quarentena, e a gente foi obrigado a parar as aulas presenciais. A gente levou uma semana pensando o que ia fazer,
E a gente tem uma equipe muito bacana, multidisciplinar, de professores muito bacanas, assim, que toparam imediatamente repensar, né, como que a gente ia fazer. A gente se reuniu e chegou num formato que a gente acreditava que fosse funcionar. Nem todos os alunos toparam. Tem uma questão também que eu acho que nem é o fato de acreditar se isso funciona online ou não, mas a verdade é que, principalmente em relação aos adultos, mas depois de um tempo isso também acabou afetando as crianças, né? Quando as aulas online realmente se fortaleceram das escolas, é que as pessoas estão passando o dia todo de frente para a câmera, né? De frente para o computador. Então, se elas já passavam quando estavam no escritório, por exemplo, não as crianças, mas os adultos, aquele momento de ir para aula de teatro é um momento de sair justamente da frente do computador, né? De você interagir de uma outra forma com as pessoas, de desopilar. E então, algumas pessoas não se encontraram nesse formato, porque elas tinham que passar já o dia todo no computador e aí, na hora de ir para aula de teatro, continuar na frente do computador, né? Então a gente teve essa questão. Então, realmente muitas pessoas preferiram, falaram pra gente, não, vou esperar a volta do presencial. Que a gente até imaginou em algum momento que pudesse ser ainda esse ano, né? Mas a gente já chegou à conclusão que não, que esse ano a gente não retorna para as aulas presenciais. Então, sim, a gente perdeu parte dos alunos, né? Perdeu no sentido de que esses alunos já falaram para a gente que só voltam quando as aulas presenciais forem retomadas. Por outro lado, a gente percebeu que isso também era uma oportunidade para outros que não tinham a oportunidade de estar com a gente nas aulas presenciais. E, inclusive, abriu um leque de regiões do Brasil que a gente não atingia, né? Então, a gente estava limitado à cidade de São Paulo, e hoje no online a gente pode atingir alunos do Brasil todo, às vezes até de fora do Brasil, brasileiros que estão, comunidades que estão fora do Brasil. Então, só que a gente foi percebendo isso muito aos poucos, né? É uma realidade diferente. Então, a gente no início se preocupou em atender quem já estava inscrito presencialmente. A gente achou que ia voltar para o presencial agora em junho ou julho, quem sabe. Aí foi percebendo aos poucos que as coisas não iam ser assim. Aí, então, recentemente, a gente começou a abrir o curso para outros alunos, alunos de outras cidades que quisessem vir, né, vir para as nossas turmas, né? Porque a gente percebeu que essa realidade de voltar às aulas presenciais com os alunos que já estavam inscritos não ia ser possível esse ano mais, né? Então é isso. Eu acho que você perde por um lado e ganha por outro, né? E a gente vai se desafiando e descobrindo formas, né, de trabalhar no online. Porque a pessoa tem que estar disposta, a gente trabalha coisas que a gente trabalha no presencial, mas de formas diferentes, né? A gente está lidando com uma câmera, está lidando com um quadradinho, né, que limita a gente de uma certa forma. Não é, a gente não está trabalhando, nosso curso não é de trabalhar com câmera, não é trabalhar cinema, trabalhar audiovisual, né? Óbvio que as artes cênicas e a atuação, ela também forma pessoas para isso, mas a nossa base são as técnicas teatrais, né? E a gente trabalha no palco, no teatro, com as nossas aulas. Então, normalmente a gente não trabalha a partir da câmera, né? Então a gente está tendo que resolver isso e achar um meio termo, né? Em que a gente possa trabalhar tudo que a gente trabalha presencialmente, mas considerando que a gente está de frente para um computador, né, para a câmera e dentro de uma limitação que a gente não tem no presencial. É isso. E esse curso, Renata, ele é dividido por faixa etária, né? Como você mencionou. Essas aulas online, ela, na verdade, ela é voltada só para crianças e adolescentes ou para os adultos também? Essas aulas acontecem? E já emendo outra pergunta, né? Como que é feito esse trabalho? Com crianças, acredito que a metodologia seja uma, com adolescentes, certamente a linguagem é um pouco diferente. Queria que você
fizesse um pouco um comparativo, então, né, de como esses conteúdos estão sendo abordados aí nas diferentes faixas etárias. Sim, a gente trabalha de formas diferentes para cada faixa etária. Hoje a gente tem 3 faixas etárias, né? A gente tem a infantil, que é normalmente de 7 a 10 anos. Tem crianças que entram um pouquinho mais cedo, com 6 anos, mas a gente sempre avalia, porque a gente já chegou lá no passado a tentar montar turmas de idades menores, de 4, 5 anos, mas é um desafio muito grande a gente trabalhar essas crianças bem pequenas, né? E realmente a gente nem percebeu uma grande procura para essa faixa etária. Elas são muito dependentes, e mesmo no online, né? Um adulto precisa estar sempre presente, né? Conduzindo. Então, é bem complicado você trabalhar com uma faixa etária menor. Então, a gente trabalha com uma faixa etária a partir de uns 7 anos, 7 a 10 anos, depois de 11 a 16 anos aproximadamente. E a partir dos 17, 18 anos, a gente já tem a turma adulta, né? A gente já mistura todas as idades. Eu tenho, por exemplo, uma aluna hoje de 16 anos na turma adulta, mas porque ela é mais madura, então a gente avalia caso a caso, né? Não tem essa coisa, tem a faixa etária e tem que estar ali, não. Tem crianças, por exemplo, de 10 que são muito mais maduras que outras de 12. Então a gente faz sempre essa avaliação cuidadosa, como eu disse lá no começo, a gente tem um olhar assim, bem especial para cada aluno, né? Para a necessidade e desenvolvimento de cada um. Então, mas é isso, a gente tem essa turma de infantil, juvenil e adulta. E para cada turma a gente trabalha de uma forma, mas sempre dentro de uma mesma base, né? A gente tenta trazer para os alunos, acima de tudo, repertório, né? Então a gente trabalha o repertório também, né? Não só técnica teatral, mas é muito importante, desde cedo, a gente propõe, né, conteúdo, a gente propõe que eles assistam vídeos, assistam filmes. Quando a gente está na aula presencial, que eles vão ao teatro, né? Então não adianta você querer fazer teatro e nunca ter ido ao teatro, né? Não saber nem do que a gente está falando. Então a gente precisa abrir a cabeça das pessoas para um repertório mais vasto, né? De conhecimentos gerais. Então, a gente tenta colaborar com os alunos nesse sentido, desde o infantil até o adulto. E aí, é claro, a gente vai trabalhar temas e assuntos com esse cuidado que seja específico para cada faixa etária, né? Eu vou tratar de um assunto. Hoje, por exemplo, no juvenil, a gente está trabalhando um tema que é dos anos 80. Mas a gente não propõe isso no infantil, né? No infantil, a gente está trabalhando com contos, a gente propõe muito mais brincadeiras, né? A brincadeira é essencial na turma infantil, né? Porque ela tem uma relação direta com a criatividade, né? Com a imaginação, e a gente tem essa proposta de incentivar isso nas crianças, para que elas não percam essa capacidade de imaginação que é importante para a criatividade. Então, a base do infantil é a brincadeira. A gente usa a brincadeira como meio para atingir nossos objetivos em aula. Né? Então, a gente propõe uma série de brincadeiras, mas pensando, por exemplo, em melhorar a dicção, né? A leitura, quando ela já está numa fase de leitura, né? Que a gente possa trabalhar isso. Essa questão, então, dos conhecimentos, né, do repertório, da fantasia, a gente propõe para eles encenarem, a gente discute sobre coisas que a gente propõe eles assistirem, a gente desafia eles o tempo todo dentro do mundo deles, né, do que é possível para eles. Aí, quando vai para o juvenil, a gente já elabora um pouco mais, já tem uma elaboração maior, já traz assuntos mais complexos, pede pesquisas, né, de temas específicos para serem a base das improvisações que eles fazem em aula, propõe cenas, já trabalha um pouco com leitura dramática, mas que vai ser mais aprofundada depois para os adultos, né? Então é isso. Acho que essa é a grande diferença de uma turma para outra. São os temas abordados, né, assuntos que a gente traz e a forma, né, o infantil mais através da brincadeira, e aí vai se transformando numa coisa um pouco mais elaborada a partir do juvenil até chegar no adulto.
É isso, a grande diferença. Tá certo, Renato. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigada Obrigada. e até a próxima. Obrigada a vocês. E estão todos convidados, se quiserem participar de uma aula nossa, experimentar o teatro, estão todos convidados. Fica aí Obrigada. o convite. Obrigada a você. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.